O Banco Central, gente, deu um passo decisivo para a regulamentação das criptomoedas no Brasil. As novas regras estabelecem normas contábeis para ativos virtuais aqui no Brasil, além de diretrizes para as instituições financeiras registrarem esses bens no balanço. A medida deve aumentar a transparência e facilitar a auditoria em carteiras de criptoativos, o que muda para quem investe em moedas digitais, como o Bitcoin, por exemplo. Sobre isso, nós vamos conversar com o Lucas Moreira Gonçalves, advogado especializado em mercado de capitais, no Martinelli Advogados. Lucas, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Lívia, bom dia, Lúcio. É um prazer conversar com a grande audiência aí do SBT News. E eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer as principais dúvidas e mostrar nesse importante passo que o Banco Central deu por meio das resoluções 552 e 553, que foram publicadas aí, já entraram em vigor na última terça-feira. Ô Lucas, essas novas regras, elas vão dar mais segurança ao mercado de criptos? Seguramente. É claro que toda mudança cria custo, né? Aumenta o gasto das agentes, das que a gente chama de sociedades de prestadores de serviços, as SPSAVs, né? Então, que prestam serviços na parte de criptoativos. É claro que aumenta o custo delas a partir do momento que elas têm que aderir a normas de compliance, a normas contábeis da COSIF, que é do Banco Central, e, com isso, ter ali uma maior controle cibernético, maior controle da forma de transparência das carteiras. Então, assim, apesar dos custos e do curto período de tempo que elas terão, as que começaram a operar antes de 2 de fevereiro de 2026, por exemplo, o mercado Bitcoin, elas vão ter até 30 de outubro para pedir autorização perante o Banco Central. Então, é claro que elas têm um prazo curto para começar a ter ali todas essas normas, todos os departamentos bem segmentados. Muitas das prestadoras já tinham as segregações e agora vão ter que fazer um investimento um pouco maior. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu entendo que vai trazer maior transparência, o mercado também vê dessa forma, investidores estrangeiros já começam a olhar o Brasil, colocando em análise o risco Brasil, eles veem a partir do momento que a sociedade de prestadores de serviços em criptoativos aderem mais às regras do Banco Central e mais próximas às regras de compliance internacional, cria aí uma oportunidade de investimento. E para o consumidor, para quem são os usuários das plataformas, das exchanges, isso é uma forma de ter maior transparência e de maior segurança, que aquela plataforma está cumprindo as regras e que o dinheiro dela está em uma organização que tem condição ali de fazer custódia ou de intermediar suas operações. Lucas, eu sei que a gente está falando de algo provavelmente muito técnico, mas para a gente entender um pouco mais sobre essas medidas adotadas pelo Banco Central, eu queria entender de que regras estamos falando. Dá para traduzir algumas delas? Claro, com certeza. Bom, hoje o que vai acontecer na prática é que as sociedades que prestam serviços relacionados a criptoativos, então aí pode entrar em alguns aspectos as BETs, vai entrar as exchanges, que é onde, por exemplo, eu vou investir no Bitcoin, no Ethereum, e eu tenho que eu vou usar uma plataforma, essa exchange, por exemplo, Mercado Bitcoin, tem outras, vou colocar lá o dinheiro, vou colocar reais nela ou qualquer outra moeda e vou receber ali a moeda virtual. Essas sociedades, elas já tinham ali um certo compliance, já tinham algumas regras de proteção de dados, só que elas contratavam muitas empresas terceiras. Elas não tinham que aderir às mesmas regras que uma instituição de pagamento, que uma instituição financeira aderia. E aí agora elas vão ter que ter, por exemplo, o padrão contábil que é exigido para empresas, instituições financeiras, ele é mais criterioso e rigoroso, no sentido de você tem que ali comunicar as transações. Se teve alguma transação suspeita na plataforma, você tem que chegar e comunicar ao Banco Central essa transação. E essa não era uma obrigação que tinha antes para sociedades prestadoras de serviços relacionados a criptoativos. Agora elas vão ter essa obrigação. A parte de controle cibernético, para evitar que hacker invada, que tenha algum tipo de transação ilícita. Antes, essas plataformas, principalmente as menores, contratavam, terceirizavam isso para outras empresas. Agora, elas vão precisar ali ter um departamento de compliance, um departamento de conformidade
mais ativo e propositivo, e que consiga ali regular. É diferente, né? Por exemplo, se é o SBT, ele resolve terceirizar os seus funcionários, todos eles, talvez a cultura do SBT e os procedimentos do SBT vão perder qualidade, porque aquele prestador vai estar envolvido em várias atividades, ele vai estar em outros canais, ele vai estar com outras atividades e o foco não vai estar só no SBT. O que a gente vai observar, traduzindo, a grosso modo, é isso. Os departamentos da sociedade prestadores de serviços em criptoativos vão ter departamentos específicos ali dentro e dedicados exclusivamente à atividade daquela empresa, daquela prestadora. Então, isso traz maior transparência e isso também traz um maior controle, para evitar que a gente veja casos, mitiga o risco de ter ali casos de desvio de finalidade da atividade, lavagem de dinheiro ou de problemas securitários. Ô Lucas, eu queria conversar com você em relação à questão da lavagem de dinheiro, né? Essa é uma questão muito discutida no mundo inteiro, a utilização de criptomoedas para desviar dinheiro do meio normal e conhecido e controlado, né? Por exemplo, agora o caso do Vorcaro, que está sendo muito falado no Brasil. Se ele tivesse uma fortuna, deve ter, talvez, né? Uma fortuna em bitcoins, a liquidação do Banco Master não consegue chegar a esse tipo de patrimônio, não consegue captar. Essas novas regras, elas atuam nesse ponto dessa fiscalização do uso ilegal de criptomoedas para lavar dinheiro? Sim. Primeiro, é importante dizer, né, que a gente, mesmo no caso do Banco Master, não representa um risco sistêmico para o mercado. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem muitos clientes aqui no Martinelli Advogados estrangeiros e as oportunidades de investimento, os investidores estrangeiros, eles continuam olhando para o Brasil como um mercado regulado, como um mercado seguro para investir. A gente também tem os principais bancos, que alguns deles, por exemplo, o Itaú, o CEO divulgou que não fazia ali comercialização de nenhum dos ativos, nenhum dos CDBs, nenhum dos ativos financeiros do Banco Master. A gente tem ali um sistema de segurança que boa parte de quem investiu no Banco Master vai receber o seu recurso naquele limite do fundo garantidor. Então, assim, o mercado de capitais no Brasil permanece seguro e estável. Mas é claro que sempre que a gente traz maiores... por exemplo, num setor importante como é o de criptoativos, a gente traz maiores regras de transparência e a obrigatoriedade das prestadoras de serviço, das empresas que atuam nesse mercado, a divulgarem para o Banco Central qualquer tipo de transação suspeita, não estou falando ilícita, se é suspeita, envolveu pessoa politicamente exposta, se o valor da operação foge, né, da mediana de operações que ocorre para aquele usuário, para aquela pessoa física ou jurídica na plataforma, quando ele comunica isso, se o sistema do Banco Central ele fizer o tratamento adequado dos dados, e ele faz, e isso traz maior segurança para o mercado. Então, assim, sim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, essas regras são importantes e combatem, sim, os crimes de lavagem de dinheiro e qualquer tipo de crime contra o sistema financeiro nacional. É um passo a mais para trazer maior simetria ao mercado que ainda tinha algumas assimetrias quando não eram exigidas as mesmas regras para todos os agentes do mercado. Lucas, rapidinho para a gente concluir, então as corretoras internacionais que atuam no Brasil vendendo criptomoedas, elas também vão ser submetidas a essas regras do Banco Central? Sim, todas elas vão ter que... O que acontece? Todas que já operavam aqui, e todas as empresas, sejam multinacionais ou não, que já estavam no Brasil antes de 2 de fevereiro deste ano, elas vão ter um prazo de transição. É importante dizer que essas regras já estão em vigor. A 552 e a 553, que regula... A 553 regula especificamente critérios contábeis. Elas já estão em vigor e muitas das regras de controle cibernético, de regras de transparência das transações existentes do aspecto financeiro e da contabilidade já estão em vigor. Mas as regras de ter departamentos específicos vai passar a valer a partir de 30 de outubro, porque é o prazo que todas as agentes do mercado vão ter para pedir autorização no Banco Central até 30 de outubro deste ano. Então, os players estrangeiros que atuam nesse mercado precisam já agora se estruturarem para até o dia 30 de outubro eles pedirem autorização no Banco Central e vão ter que aderir a todas essas regras de compliance, de auditoria interna e externa e de controle
contra crimes de lavagem de dinheiro, além de crimes cibernéticos. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. A gente falou com Lucas Moreira Gonçalves, advogado especializado em mercado de capitais. Obrigado, um bom fim de semana para você, Lucas. Para todos vocês também, é um prazer sempre estar no programa. Obrigada, Lucas. Bom fim de semana.